O canal Cine Cultura apresenta 17 papéis mais questionáveis dados a crianças na história de Hollywood. Imagine um mundo onde crianças são tratadas como mini-adultos, onde histórias de horror se tornam pesadelos reais e onde o brilho dos holofotes esconde segredos que desafiam a ética. Essa é Hollywood em suas páginas mais sombrias. Por trás da magia do cinema, a indústria já foi um lugar onde a linha entre arte e exploração era tênue. Crianças de 6 anos trabalhavam até altas horas da noite em cenas perigosas. Jovens atores eram escalados para papéis que borravam a inocência da infância, e tragédias evitáveis chocavam o mundo, revelando uma falta gritante de proteção. Em nome da genialidade artística, diretoras ameaçavam matar animais de estimação para extrair lágrimas reais, e meninas pré-adolescentes eram colocadas em tramas que as forçavam a confrontar temas de adultos décadas antes de estarem prontas. Os arquivos de Hollywood estão repletos de histórias que hoje soam como ficção distópica. Rostos infantis em cartazes de filmes proibidos para menores, estrelas mirins encurraladas pela fama em crises de identidade e acidentes em sets que custaram vidas inocentes. Tudo isso aconteceu sob o silêncio cúmplice de uma indústria que priorizava o espetáculo acima de tudo. Este vídeo é um mergulho em 17 papéis que marcaram época não pelo talento, mas pelos debates que incendiaram. São histórias de resiliência, superação e, acima de tudo, um alerta. O preço da fama precoce nunca deveria ser a infância. Você está pronto para descobrir até onde Hollywood já foi capaz de ir? Número 17. Mara Wilson em Matilda. Mara entrou para o coração do público como Matilda, a menina brilhante e corajosa que usava seu intelecto para enfrentar um ambiente familiar desafiador. No filme, Matilda é uma criança com habilidades extraordinárias, mas seus pais e a diretora da escola, senhorita Trunchbull, representavam figuras autoritárias e pouco acolhedoras. A trama mostrava cenas em que a protagonista era submetida a situações de desprezo emocional, como ser ignorada pela família ou punida de maneira injusta na escola. Apesar do tom fantasioso, o longa levantou debates sobre como histórias infantis podem retratar relações familiares complexas. Alguns críticos questionaram se certas cenas, como a personagem sendo trancada em um quarto escuro ou ridicularizada por seus interesses intelectuais, poderiam ser pesadas para o público mais jovem. Mara, que tinha apenas 9 anos durante as filmagens, lidou com a responsabilidade de carregar um filme tão simbólico. Em entrevistas, ela mencionou que, embora amasse o papel, sentia a pressão de representar uma heroína tão admirada. Após Matilda, Mara Wilson optou por se afastar de Hollywood. Ela explicou que a indústria a fazia sentir-se desconfortável, especialmente com a forma como crianças eram tratadas como mini-adultos. Hoje é escritora e ativista, usando suas plataformas para discutir a importância de proteger a infância no entretenimento. Seu livro Where Am I Now? Revela insights sobre sua jornada e sua decisão de priorizar sua saúde emocional. Mara também se tornou uma voz crítica contra a romantização de personagens infantis em situações de solidão ou desamparo, defendendo histórias que equilibrem realidade e esperança. Número 16. Jake Lloyd em Star Wars. Episódio 1. A Ameaça Fantasma. Jake Lloyd foi escolhido para um dos papéis mais cobiçados, Anakin Skywalker, o futuro Darth Vader. Com apenas 9 anos, ele precisou equilibrar a inocência de uma criança escrava em Tatooine com a profunda conexão com a força que o tornaria uma lenda. O filme, dirigido por George Lucas, era aguardado com enorme expectativa, mas a recepção crítica dividiu fãs, e Jake acabou no centro das atenções. Enquanto o personagem de Anakin era adorado por alguns, muitos fãs da saga direcionaram críticas duras ao jovem ator, culpando-o por diálogos considerados ingênuos ou pela interpretação de um herói em formação. Jake relatou que na escola, colegas o provocavam por causa do filme, gritando frases como "Eu odeio areia", uma linha icônica do longa, para ridicularizá-lo. A pressão midiática também foi intensa. Entrevistas constantes e o estresse de promover uma franquia bilionária deixaram marcas em sua saúde mental. Após Star Wars, Jake decidiu se afastar das telas. Em depoimentos recentes, ele contou que o assédio de fãs e a falta de apoio da indústria o levaram a crises de ansiedade. Hoje, ele vive longe dos holofotes e dedica-se a projetos pessoais, incluindo o apoio a causas relacionadas ao bem-estar emocional de jovens artistas. Em 2023, Jake participou de um documentário sobre o legado de Star Wars, onde falou abertamente sobre os desafios de crescer sob o peso de um papel tão gigantesco. Sua história serve como alerta para os efeitos colaterais da fama precoce e a importância de cuidar das crianças que encantam o mundo com seu talento. Número 15. Thora Birch em Beleza Americana. Thora Birch interpretou Jane, uma adolescente que enfrentava desafios familiares complexos,
no aclamado filme Beleza Americana. Seu personagem era filha de um homem que desenvolvia uma fixação por uma amiga próxima, criando uma dinâmica familiar tensa e repleta de conflitos emocionais. A narrativa explorava temas como a busca por identidade e as pressões sociais, colocando Jane em situações que exigiam maturidade além de sua idade. Apesar do filme ser celebrado por sua crítica à sociedade contemporânea, algumas cenas geraram debate sobre a exposição de jovens a temas adultos. Em determinados momentos, Jane era retratada em interações que sugeriam uma percepção precoce de questões normalmente associadas à vida adulta, o que levantou questões sobre os limites artísticos ao envolver menores em tramas tão intensas. Tora, que tinha 17 anos durante as filmagens, lidou com a responsabilidade de traduzir essa complexidade sem perder a essência da adolescência. Hoje, Thora Birch atua esporadicamente, escolhendo projetos que valorizam narrativas responsáveis. Em entrevistas, ela reflete sobre a importância de proteger jovens atores de papéis que possam sobrecarregar sua experiência emocional. Além disso, tornou-se uma voz ativa em discussões sobre a representação equilibrada de personagens adolescentes, defendendo histórias que respeitem as etapas naturais do crescimento. Número 14. Haley Joel Osment, em O Sexto Sentido. Haley Joel Osment estrelou como Cole Sear, um menino com uma sensibilidade extraordinária que o conectava a histórias não resolvidas de pessoas que já partiram. Dirigido por M. Night Shyamalan, o filme misturava drama e suspense de forma única, explorando temas como comunicação além da vida e a busca por entendimento em meio ao desconhecido. A icônica frase "Vejo pessoas que já se foram" não só definiu o filme, mas também destacou a capacidade de Haley, então com 11 anos, de transmitir uma profundidade emocional rara para sua idade. O roteiro exigia que o jovem ator expressasse uma gama complexa de sentimentos: medo, tristeza e, finalmente, esperança. Em cenas como o diálogo final com o psicólogo Dr. Malcolm Crowe, Bruce Willis, Haley demonstrava uma maturidade que impressionou críticos e colegas de elenco. No entanto, a imersão em um universo repleto de mistérios e despedidas levantou preocupações. Especialistas em desenvolvimento infantil questionaram se a intensidade do papel poderia influenciar seu crescimento emocional, especialmente em uma fase tão formativa. A repercussão foi monumental. O Sexto Sentido arrecadou mais de 670 milhões de dólares mundialmente e rendeu a Haley uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Aos 11 anos, ele se tornou um dos mais jovens indicados da história, mas o peso da fama precoce trouxe desafios. Haley precisou equilibrar a vida escolar com entrevistas e promoções, algo que ele descreveu como uma jornada de autodescoberta em entrevistas posteriores. Após o sucesso do filme, Haley optou por projetos que priorizassem histórias inspiradoras. Ele emprestou sua voz a personagens animados, como Sora na franquia Kingdom Hearts, e atuou em comédias como Pay It Forward, 2000, e AI Artificial Intelligence, 2001. Hoje continua atuando em produções independentes, como The Spoils of Babylon, 2014, e dedica-se a estudos de teatro na Universidade de Nova York. Haley também se tornou um defensor do equilíbrio entre arte e bem-estar. Em entrevistas, ele reflete sobre a importância de proteger a infância na indústria. Crianças devem ter espaço para serem crianças, mesmo quando estão criando magia nas telas. Sua trajetória prova que é possível navegar por papéis desafiadores sem perder a essência da juventude. Número 13. Drew Barrymore em A Chama da Vingança. Drew Barrymore estrelou como Charlie McGee, uma menina com habilidades especiais ligadas ao elemento fogo, em uma adaptação do romance de Stephen King. O filme, dirigido por Mark L. Lester, explorava temas como família, poder e a luta para controlar dons incomuns. Drew, com apenas 9 anos, enfrentou cenas fisicamente exigentes, incluindo efeitos especiais complexos que simulavam chamas e explosões. A produção exigiu que ela passasse horas em sets, com iluminação intensa e equipamentos pesados. Cenas como a famosa sequência do laboratório, onde Charlie libera sua energia pirocinética, demandaram múltiplas tomadas e paciência extraordinária para uma criança. Apesar dos desafios, Drew demonstrava um profissionalismo além de seus anos, conquistando a admiração da equipe. O filme gerou debate sobre o equilíbrio entre a arte e o bem-estar de atores mirins. A demanda por repetições exaustivas e a pressão para entregar performances intensas preocuparam defensores dos direitos infantis. Drew, que já era uma estrela desde E.T., o extraterrestre, enfrentou desafios pessoais nos anos seguintes, incluindo uma adolescência conturbada. No entanto, sua jornada tornou-se um testemunho de resiliência. Ela reinventou-se como atriz, produtora e empresária
empresária, construindo uma carreira multifacetada. Hoje, Drew Barrymore é uma das figuras mais versáteis de Hollywood. Apresenta The Drew Barrymore Show, um programa de TV que celebra histórias de superação e comanda uma linha de produtos de beleza focada em autoaceitação. Como produtora, escolhe projetos que empoderam jovens, como a série Santa Clarita Diet, e filmes que equilibram humor e sensibilidade. Em suas memórias, Wildflower, Drew escreve sobre a importância de transformar desafios em propósito. A vida é como um filme. Às vezes você precisa reescrever o roteiro. Sua trajetória inspira não apenas pela fama, mas pela capacidade de encontrar luz mesmo em papéis que testaram seus limites. Número 12. Kirsten Dunst, em entrevista com o vampiro. Kirsten Dunst tinha apenas 11 anos quando interpretou Claudia, uma vampira presa eternamente no corpo de uma criança, no filme baseado no clássico de Anne Rice. Dirigido por Neil Jordan, o longa explorava temas como a solidão da imortalidade e o conflito entre a inocência infantil e a complexidade de uma existência sem fim. Claudia, transformada em vampira por Lestat, Tom Cruise, era uma figura trágica, uma alma adulta aprisionada em uma forma jovem, lutando contra a amargura de nunca crescer. A profundidade emocional exigida pelo papel era imensa. Kirsten precisou expressar raiva, tristeza e desespero em cenas como o icônico monólogo em que Claudia questiona sua condição. Eu não sou uma boneca, não sou sua filha. A direção cuidadosa de Jordan e o apoio de colegas como Brad Pitt, Lewis, garantiram um ambiente protegido, mas a imersão em um universo tão sombrio levantou debates. Psicólogos infantis questionaram se uma criança deveria carregar o peso de temas como isolamento existencial e perda de identidade. Apesar das preocupações, Kirsten foi aclamada pela crítica. O New York Times destacou sua habilidade impressionante para transmitir dor e resiliência, e ela ganhou um prêmio no MTV Movie Awards. No entanto, a experiência deixou marcas. Em entrevistas, Kirsten admitiu que por anos evitou assistir ao filme. Foi intenso demais para uma criança processar. Hoje, Kirsten Dunst é uma das vozes mais respeitadas do cinema independente. Em filmes como Melancolia, 2011, e The Power of the Dog, 2021, ela prioriza personagens multifacetados que evitam estereótipos traumáticos. Como mãe, tornou-se defensora de projetos que equilibram arte e proteção infantil, apoiando iniciativas como a Child Mind Institute, que promove saúde mental para jovens artistas. Em 2023, Kirsten lançou uma linha de livros infantis focada em histórias de empoderamento, provando que sua jornada com Claudia a inspirou a transformar escuridão em esperança. Número 11. Macaulay Culkin em O Filho Perfeito. Macaulay Culkin, então conhecido como o adorável Kevin de Esqueceram de Mim, surpreendeu o mundo ao interpretar Henry, um menino com comportamentos que desafiavam a moralidade infantil. No filme, Henry manipulava situações para testar limites, colocando-se em cenários que misturavam curiosidade e risco. A trama, dirigida por Joseph Ruben, explorava até onde uma criança poderia ir sem orientação adulta, gerando debates sobre ética e responsabilidade artística. Macaulay, com 12 anos, enfrentou o desafio de quebrar sua imagem de garoto dourado. Em cenas como a travessura na ponte, onde Henry desafiava o perigo, ele demonstrava uma intensidade que contrastava com seus papéis anteriores. O filme foi um sucesso moderado, mas críticos questionaram se Hollywood estava pronta para retratar crianças em contextos tão ambíguos. A experiência marcou Macaulay. Em entrevistas, ele relatou sentir-se pressionado a amadurecer rapidamente, algo que contribuiu para sua decisão de se afastar dos holofotes na adolescência. Eu só queria ser uma criança normal, confessou anos depois. Após uma pausa de quase 2 décadas, Macaulay retornou à atuação em 2019 com The Righteous Gemstones, série onde controla seu ritmo de trabalho. Ele também se tornou um ícone das redes sociais, usando humor para discutir temas como saúde mental e os desafios da fama precoce. Seu podcast Bunny Ears é um espaço descontraído onde ele entrevista outros ex-estrelas infantis, compartilhando dicas para proteger a infância no entretenimento. Em 2020, Macaulay fundou uma ONG que oferece tutoria e apoio psicológico a jovens atores, provando que sua jornada com Henry o transformou em um defensor da infância autêntica. Número 10. Tatum O'Neal em Uma Lua de Papel. Tatum O'Neal tinha 10 anos quando estrelou como Eddie Loggins, uma menina que acompanhava o pai, Ryan O'Neal, em uma jornada de aventuras marcada por escolhas questionáveis. Dirigido por Peter Bogdanovich, o filme era um drama road movie que exigia que Ed demonstrasse astúcia e independência, negociando com adultos e tomando decisões além de sua idade.
realidade. A personagem cativou o público, mas cenas em que Ed era exposta a temas adultos, como conversas sobre perdas financeiras e dilemas éticos, geraram debates. Tatum, filha do colega de elenco Ryan O'Neal, enfrentou pressões duplas, a exigência profissional e a dinâmica complexa de atuar ao lado do pai na vida real. Seu desempenho rendeu um Oscar de melhor atriz coadjuvante, tornando-a a mais jovem vencedora da história. No entanto, o sucesso teve um custo. Tatum relatou em suas memórias, A Paper Life, que a fama precoce a levou a uma adolescência solitária e a lutas contra vícios. Hoje, Tatum dedica-se a ajudar jovens artistas a navegar os desafios de Hollywood. Como mentora do programa Young Artists Alliance, ela oferece workshops sobre equilíbrio emocional e gestão de carreira. Em 2022, lançou uma linha de roupas infantis com mensagens como Minha infância, minhas regras, celebrando a liberdade de ser criança. Sua história é um testemunho de resiliência. Erros do passado não definem nosso futuro, ela afirma. Tatum prova que mesmo em meio aos holofotes, é possível reescrever um final feliz. Enquanto refletimos sobre essas histórias, precisamos da sua voz. Qual desses casos mais te chocou? Deixe nos comentários qual papel você acha que nunca deveria ter sido dado a uma criança. E se você acredita que a infância deve ser protegida a qualquer custo, curta este vídeo para que mais pessoas entendam o peso dessas escolhas. Não se esqueça de se inscrever. Toda semana trazemos conteúdos que misturam cinema, história e conscientização. O próximo capítulo depende de você. Número 9. Jaleel White em Uma Família Demais. Jaleel White conquistou o coração do público como Steve Urkel, o vizinho atrapalhado e cientista aspirante da série Uma Família Demais. Com óculos grossos, suspensões coloridas e uma voz inconfundível, Urkel se tornou um ícone da cultura pop dos anos 1990. Graças às suas invenções malucas e frases marcantes, como "Será que fiz isso?", a série, inicialmente um spin-off de Perfect Strangers, ganhou vida própria ao explorar o contraste entre a família equilibrada dos Winslow e o caos divertido que Urkel levava para suas vidas. Apesar do sucesso, o personagem criou um desafio para Jaleel. Sua interpretação foi tão cativante que o público passou a vê-lo apenas como Urkel, dificultando oportunidades em outros projetos. Ele enfrentou anos de atenção excessiva de fãs que o abordavam em público esperando rever o personagem, algo que ele descreveu como desgastante emocionalmente. Em entrevistas, Jaleel revelou que, por um tempo, sentiu-se invisível como artista, já que produtores hesitavam em oferecer papéis diferentes. Hoje, Jaleel White reinventou sua carreira com leveza e sabedoria. Participa de séries de comédia, como Dream Corp LLC, e faz aparições em programas que celebram a nostalgia dos anos 1990, mantendo uma conexão afetuosa com seu passado. Além disso, tornou-se um defensor da diversidade na indústria do entretenimento, palestrando em universidades e eventos sobre a importância de representar personagens multifacetados, especialmente para artistas negros. Seu podcast, Ever After, explora histórias de superação e ele frequentemente orienta jovens atores, incentivando-os a buscar autonomia criativa. Fora das câmeras, Jaleel é um ávido fã de esportes e já trabalhou como comentarista esportivo. Sua jornada ilustra como é possível transformar um papel icônico em um trampolim para novas oportunidades, desde que se mantenha a autenticidade. Em 2023, ele surpreendeu ao participar de reality shows de dança, mostrando um lado gracioso e descontraído que contrasta e complementa o legado de Urkel. Número 8. Edward Furlong, em O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Edward Furlong foi escolhido aos 14 anos para interpretar John Connor, o jovem líder da resistência humana contra um futuro dominado por máquinas. O filme, dirigido por James Cameron, revolucionou os efeitos especiais e se tornou um marco da ficção científica. Edward trouxe ao papel uma mistura de vulnerabilidade e coragem, cativando o público como um símbolo de esperança em meio ao caos. Sua química com Arnold Schwarzenegger, o icônico exterminador, foi um dos pilares do sucesso do longa. No entanto, o estrelato precoce trouxe desafios. Edward, que antes levava uma vida comum na Califórnia, foi lançado ao centro de uma máquina de fama global. Promoções intensas, entrevistas e o olhar constante da mídia o pressionaram a amadurecer rapidamente. Em entrevistas posteriores, ele revelou que a falta de orientação emocional na época o levou a tomar decisões complicadas, incluindo lutas pessoais que marcaram sua adolescência. Apesar das dificuldades, O Exterminador do Futuro 2 continua sendo celebrado como um clássico. Edward, porém, enfrentou desafios para se desvencilhar da sombra de John Connor. Após anos afastado dos holofotes, ele retomou a carreira em projetos independentes,
independentes, como The Green Hornet e Night of the Animated Dead. Hoje, usa sua experiência para defender a importância de apoio psicológico a jovens atores, participando de painéis sobre saúde mental na indústria. Edward também se tornou um símbolo de resiliência. Em 2023, celebrou 13 anos de sobriedade, compartilhando sua jornada em redes sociais para inspirar outros. Sua história é um lembrete de que o sucesso precoce pode ter um custo alto, mas é possível reinventar-se com apoio e determinação. Número 7. Curtas-metragens da Shirley Temple. Shirley Temple, a maior estrela infantil da era dourada de Hollywood, começou sua carreira nos Baby Burlesques, uma série de curtas-metragens que satirizavam filmes adultos com crianças em papéis caricatos. Aos 3 anos, Shirley já usava trajes que imitavam figurinos de personagens mais velhos, como smokings e vestidos glamourosos, enquanto participava de situações cômicas que hoje são vistas como inadequadas para menores. Os curtas, produzidos entre 1931 e 1933, eram uma resposta da indústria à Grande Depressão, usando humor leve para distrair o público. No entanto, cenas em que crianças representavam adultos em contextos românticos ou dramáticos geram desconforto hoje. Shirley, por exemplo, era frequentemente colocada em diálogos que borravam a linha entre inocência e humor adulto, algo que passou despercebido na época. Apesar do sucesso inicial, Shirley nunca falou publicamente sobre os Baby Burlesques em sua vida adulta. Após encerrar a carreira artística aos 22 anos, ela dedicou-se à diplomacia, servindo como embaixadora dos Estados Unidos em Gana e na Tchecoslováquia. Sua transição para a política foi marcada por um compromisso com causas humanitárias, incluindo campanhas contra a pobreza infantil. Shirley Temple faleceu em 2014, mas seu legado é duplo. Enquanto os Baby Burlesques são revisitados com críticas, sua carreira posterior mostra como é possível transformar fama precoce em impacto social. Sua história desafia Hollywood a refletir sobre como retrata suas estrelas mais jovens. Número 6. Dominique Swain, em Lolita. Dominique Swain tinha 15 anos quando foi escalada para viver Dolores Lolita Hazy, uma jovem cuja relação complexa com um professor mais velho gerou debates sobre ética na arte. O filme, baseado no livro de Vladimir Nabokov, focava em temas como isolamento emocional e busca por identidade, mas a dinâmica entre os personagens levantou questões sobre como histórias sensíveis são retratadas. Dominique enfrentou o desafio de interpretar uma personagem que oscilava entre a ingenuidade e a consciência de seu poder sobre os adultos. O diretor Adrian Lyne garantiu que o set fosse um ambiente protegido, com acompanhamento psicológico e limites claros para cenas emocionalmente densas. Ainda assim, a repercussão do filme foi intensa. Críticos dividiram-se entre elogiar a atuação corajosa de Dominique e questionar a necessidade de retratar tal narrativa com uma adolescente. Após Lolita, Dominique lutou para escapar do estigma do papel. Ela estrelou filmes independentes como Tart, 2001, e Alpha Dog, 2006, mas preferiu afastar-se de Hollywood para focar nos estudos. Formou-se em psicologia pela Universidade da Califórnia e hoje usa seu conhecimento para apoiar jovens em situações vulneráveis, trabalhando com ONGs que combatem a exploração infantil. Em entrevistas, Dominique reflete sobre a importância de proteger a infância na arte. Histórias difíceis podem ser contadas, mas sempre com responsabilidade. Sua trajetória mostra que é possível transformar experiências desafiadoras em ferramentas para a mudança. Número 5. Linda Blair, em O Exorcista. Com apenas 13 anos, Linda Blair entrou para a história do cinema como Regan McNeil, a jovem que enfrentou uma jornada sobrenatural no aclamado O Exorcista. O filme, adaptado do livro de William Peter Blatty, usou efeitos inovadores para retratar a transformação física e emocional da personagem, como próteses realistas e uma cadeira especial que simulava movimentos impressionantes. Linda trabalhou incansavelmente, até 14 horas por dia, e seu comprometimento rendeu elogios da equipe, incluindo do diretor William Friedkin. O Exorcista tornou-se um fenômeno, arrecadando o equivalente a 441 milhões de dólares atuais e recebendo 10 indicações ao Oscar, incluindo melhor atriz coadjuvante para Linda. No entanto, o sucesso teve um custo pessoal. A associação intensa entre a atriz e o papel a levou a enfrentar anos de curiosidade invasiva do público, que muitas vezes havia apenas através da lente do terror. Linda compartilhou em documentários que precisou de apoio psicológico para separar sua identidade da personagem e recuperar sua autoestima. Na vida adulta, Linda Blair encontrou um propósito além das telas. Fundou a Linda Blair World Heart Foundation, organização que resgata animais abandonados e promove adoção responsável. Embora tenha retornado ao cinema em participações especiais, como em Hell Night, 1981, e Sobrenatural, 2005, ela evita projetos que explorem temas intensos, preferindo histórias que transmitam esperança. Em 2023, Linda lançou um documentário sobre conscientização animal, reforçando seu legado
mercado como defensora dos vulneráveis. Sua trajetória mostra como transformar desafios em motivação para inspirar mudanças positivas, provando que o verdadeiro exorcismo está em redescobrir a própria luz após momentos sombrios. Número 4. Brooke Shields em Pretty Baby, Menina Bonita. Brooke Shields estrelou como Violet, uma menina criada em um ambiente histórico marcado por circunstâncias incomuns, onde as relações familiares eram moldadas por desafios sociais específicos de uma época passada. O filme, dirigido por Louis Malle, retratava a Nova Orleans do início do século XX, explorando a vida em um local onde adultos enfrentavam dilemas morais complexos. Violet, interpretada por Brooke aos 12 anos, era mostrada em um processo de transição para a vida adulta, confrontando situações que exigiam uma compreensão emocional além de sua idade. Apesar da abordagem artística, o longa gerou debates intensos sobre a exposição de crianças a tramas que misturavam realidade histórica e ficção sensível. Cenas que ilustravam Violet interagindo com personagens adultos em contextos delicados levantaram questões sobre os limites éticos ao retratar jovens em ambientes maduros. Brooke, que já era uma modelo infantil famosa, enfrentou críticas por participar de um projeto que, para alguns, ultrapassava a fronteira entre a arte e a proteção da infância. A repercussão de Pretty Baby foi dupla. Enquanto críticos elogiavam a coragem narrativa, parte do público questionava se uma criança deveria carregar o peso de um papel tão simbólico. Brooke, anos depois, refletiu sobre a experiência em suas memórias, admitindo que não entendia plenamente as implicações do roteiro na época. Ela destacou, porém, o apoio de sua mãe e tutores no set, que garantiam seu bem-estar durante as filmagens. Hoje, Brooke Shields transformou sua trajetória em uma missão de advocacy. Como apresentadora do podcast Now What, ela discute saúde mental e resiliência, dedicando episódios especiais aos desafios de jovens artistas. Em seu livro There Was a Little Girl, Brooke aborda a complexidade de crescer sob os holofotes, defendendo que a indústria deve priorizar o desenvolvimento emocional de crianças acima de qualquer narrativa. Sua jornada prova que é possível ressignificar o passado e usar a voz para inspirar mudanças. Número 3. Natalie Portman em O Profissional. Natalie Portman estreou no cinema como Matilda, uma jovem que, após perder sua família, desenvolve uma ligação única com Leon, um mentor solitário interpretado por Jean Reno. O filme, dirigido por Luc Besson, explorava temas como luto, busca por justiça e a construção de vínculos improváveis. Matilda, aos 13 anos, era retratada em uma jornada de autodescoberta, enquanto aprendia a navegar em um mundo adulto cheio de perigos. A relação entre os personagens gerou interpretações variadas. Alguns viram uma dinâmica de proteção e aprendizado. Outros, nuances que desafiavam os limites entre inocência e maturidade. Natalie, que foi escolhida por sua capacidade de transmitir vulnerabilidade e força, lidou com perguntas incômodas sobre o papel durante anos. Em entrevistas recentes, ela admitiu que, na época, não tinha plena consciência das discussões que a trama provocaria, mas enfatizou o cuidado da equipe em preservar sua experiência como adolescente. Apesar das polêmicas, Leon consolidou Natalie como uma atriz precocemente talentosa. Ela seguiu carreira com papéis em franquias como Star Wars e filmes aclamados como Black Swan, pelo qual ganhou o Oscar. Hoje, evita projetos que explorem temas sensíveis envolvendo menores, priorizando histórias que empoderam mulheres e jovens, como Annihilation e V de Vingança. Como ativista, Natalie usa sua plataforma para promover educação e igualdade de gênero. Em discursos, ela frequentemente cita a importância de proteger a infância no entretenimento, provando que é possível conciliar sucesso artístico com responsabilidade social. Número 2. Jodie Foster em Taxi Driver, motorista de táxi. Jodie Foster estrelou como Iris, uma adolescente que buscava encontrar seu lugar em um ambiente urbano caótico, marcado por desafios sociais. O filme, dirigido por Martin Scorsese, seguia Travis Bickle, Robert De Niro, um motorista de táxi obcecado por limpar as ruas de Nova York. Iris, interpretada por Jodie aos 14 anos, era uma personagem que lutava por autonomia em um mundo onde adultos frequentemente falhavam em guiá-la. A trama gerou debates sobre a exposição de jovens a papéis que exigiam uma compreensão precoce de temas complexos. Jodie, no entanto, impressionou a crítica com sua maturidade e técnica, tornando-se uma das mais jovens indicadas ao Oscar. Apesar do reconhecimento, o filme levantou questões sobre até que ponto a indústria deveria envolver menores em narrativas adultas. Jodie, que já atuava desde os 3 anos, usou a experiência como trampolim para uma carreira brilhante. Estrelou clássicos como O Silêncio dos Inocentes e Contatos Imediatos do Terceiro Grau,
além de se tornar uma das poucas diretoras de sucesso em Hollywood. Hoje, é uma defensora ferrenha de regulamentações que protegem atores mirins, lutando por leis que limitam horas de trabalho e garantem acompanhamento psicológico em sets. Em discursos públicos, Jodie enfatiza que sua trajetória foi exceção, não a regra. Crianças precisam de infância, não de pressão. Seu legado vai além das telas, inspirando uma geração a repensar como a indústria trata seus talentos mais jovens. Número 1. Maika Dan Lee e Renee Shin-Yi-Chin em Além da Imaginação. O filme. A história de Maika Dan Lee, 7 anos, e Renee Shin-Yi-Chin, 6 anos, é um marco trágico que redefine o significado de responsabilidade em Hollywood. Os dois atores mirins foram escalados para uma cena de ação em Além da Imaginação. O filme, produção que prometia efeitos visuais espetaculares. A sequência envolvia um helicóptero sobrevoando explosões, enquanto Vic Morrow, ator adulto, interpretava um herói tentando salvar as crianças de um vilarejo simulado. Na noite de 23 de julho de 1982, o que deveria ser uma filmagem rotineira transformou-se em pesadelo. Explosões mal calculadas desestabilizaram o helicóptero, que perdeu o controle e caiu sobre os atores. Maika, Renee e Vic morreram instantaneamente. O acidente não foi um azar, foi o resultado de escolhas irresponsáveis. As crianças trabalhavam ilegalmente após as 2 horas da manhã, sem permissões especiais, em condições que ignoravam todas as normas de segurança da Califórnia. A repercussão foi um terremoto na indústria. O diretor John Landis e outros membros da equipe foram levados a julgamento por homicídio culposo, em um processo que durou anos. Embora tenham sido absolvidos, o caso expôs uma cultura de negligência que colocava resultados artísticos acima de vidas humanas. A tragédia que tirou a vida de Maika Dan Lee e Renee Shin-Yi-Chin em 1982 não foi apenas um acidente isolado. Foi um ponto de ruptura que expôs falhas sistêmicas em Hollywood e forçou a indústria a encarar uma pergunta incômoda: como proteger aqueles que mais precisam de proteção? Após o acidente, a pressão pública e jurídica levou a avanços históricos. Leis de proteção infantil. Crianças menores de 18 anos não podem mais participar de cenas que envolvam risco físico, explosões, altura, equipamentos pesados, sem autorização judicial. Trabalhar após as 18 horas ou em condições perigosas tornou-se crime. Todo set com menores exige a presença de um tutor responsável, além de profissionais de segurança e psicólogos infantis. Esses especialistas garantem que o bem-estar emocional e físico das crianças seja prioridade. Estúdios que violam as normas enfrentam multas de até $100 mil por infração, além de processos criminais. Em casos graves, diretores podem perder o direito de trabalhar com menores. A memória dos dois atores mirins é mantida viva por iniciativas que transformam dor em ação. Documentários educativos, A Última Cena, O Preço da Ambição, detalha como a negligência custou vidas e entrevista especialistas em segurança infantil. A Fundação Young Artists United oferece cursos para equipes de filmagem, ensinando técnicas para proteger crianças em sets. O lema: nenhuma cena vale um trauma. Advocacia global. ONGs como Child Safe Film Sets usam o caso como estudo para pressionar por leis similares em países sem regulamentação. Por que isso ainda importa? Em 2022, um relatório da SAG-AFTRA, Sindicato de Atores, revelou que 73% dos atores mirins já presenciaram situações de risco em sets. Números como esses lembram que a luta por segurança não acabou. Maika e Renee não são apenas vítimas, são símbolos de um movimento que salvou incontáveis vidas. Toda vez que uma criança ri em um set protegido, toda vez que um diretor pensa 2 vezes antes de arriscar, toda vez que um tutor diz não por segurança, o legado deles ganha força. Hollywood carrega um passado manchado por escolhas que confundiram arte com exploração. Crianças foram tratadas como ativos descartáveis. Maika e Renee, mortos em uma explosão evitável. Brooke Shields, adultizada antes da puberdade. Jaleel White, aprisionado em um personagem que roubou sua identidade. Essas histórias não são acidentes. São sintomas de uma indústria que, por décadas, viu a infância como um preço aceitável para o sucesso. Diretores ignoraram leis, roteiros normalizaram traumas, e o público aplaudiu sem questionar o custo humano por trás das telas. Mas do lodo dessa história, brotam raízes de mudança. Sob pressão de sobreviventes como Jodie Foster e Drew Barrymore, que transformaram suas cicatrizes em bandeiras, Hollywood começa a reparar seus erros. Psicólogos agora vigiam sets, tutores protegem salários e fãs exigem transparência. Em 2022, uma campanha liderada por espectadores forçou um estúdio a refilmar cenas perigosas com menores. A lição é clara: o poder não está nos estúdios, mas em quem consome. Este não é um final feliz, é um convite. Cada vez que você compartilha um documentário como este, cada vez que questiona uma cena perturbadora, cada vez que apoia filmes que colocam bem-estar acima de drama,
você risca um parágrafo do roteiro tóxico de Hollywood. O próximo capítulo será escrito por você. Inscreva-se se acredita que crianças merecem mais que aplausos, merecem infância. E lembre-se, até a mais escura das histórias pode ter um plot twist. O nosso está só começando.